poder, amém? A Bíblia diz que a oração do justo tem muito em seus efeitos. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus diz assim: tudo que pedir ao Pai, crendo em meu nome, receberás. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nessa noite abençoada, nessa sexta-feira, Senhor, meu Pai, reunido aqui estamos. Queremos sim, Senhor, meu Pai, vencer todas as batalhas. Deus, em nome do Teu Filho Jesus, vai enviando o exército de anjo, Senhor, meu Deus, para acampar, meu Deus, em cada lugar. Deus, Tu é grande, fiel, poderoso, e não há Deus maior do que o Senhor. Por isso nós Te invocamos, ó Pai, saber que o Teu nome é poderoso. Deus, dá vitória, Senhor, meu Pai, a cada um de nós, e estaremos vencendo todas as batalhas. Aonde houver, Pai, uma maldição nesta noite, não prosperará, Senhor, meu Pai, na nossa vida. Deus, guarda essa pessoa que entrou por essa porta, que não sairá da mesma forma, meu Deus. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Ora mais. A vitória é muito grande. Senhor Deus grande, poderoso, Criador dos céus e da terra, envia, Pai, o exército de anjos para acampar neste lugar, meu Deus, dando vitória, Senhor, meu Pai, para cada um. Grande é a obra do Senhor, aleluia. Ramai Shagar Recomanai, santo é o nome do Senhor, Deus dos exércitos. Tu és fiel, Tu é poderoso, Tu é engrandecido. Não há Deus maior do que o Senhor. Ele é poderoso, Ele é tremendo, Ele é forte, Ele é grande, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aonde houver, meu Pai, nesta noite uma maldição contra a vida do meu irmão, em nome de Jesus, isso. Glória a Deus. Pode assentar, irmãos. Toma o seu assento nessa noite, em nome de Jesus, e nós iremos vencer através da palavra, amém? Quantos creem nessa palavra da glória? Glória a Deus. Deus é fiel. Deus está no controle. Eu vou pregar. Toca nesse rapaz aí, está na frente de Gilmar. Toca aí. Bem alto, é você. Isso, levanta sua mão em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu vi uma obra contra a sua vida. É algo jogado na enxurrada. Significa para levar tudo, sua esperança, sua vida, sua felicidade. E o Senhor me mostrava que essa obra, ela precisa ser desfeita. E às vezes você acredita que não tem saída para você. Até os pensamentos ruins às vezes vêm. Mas Deus te trouxe aqui para você ouvir essa palavra. E para você entender que Deus é Deus de livramento na sua vida. Tem uma pessoa que magoou muito o seu coração. E quando vem na sua mente, vem angústia, te joga lá embaixo. Mas Deus é Deus de que restaura a vida. Ramai Shagar Recomanai, aleluia. Santo é o nome do Senhor dos exércitos. A sua vida é preciosa para o Senhor. Basta você clamar, às vezes você acha que não é digno, mas a Bíblia diz que todos nós foram destituídos da glória de Deus. Ramai Shagar Recomanai, aleluia. Estou falando contigo e está rodando o espírito maligno, mas está caindo. Quanto mais glória tiver, mais fogo tem. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te entrega uma vitória hoje. Acalma o seu coração, dá força para o teu pensamento, te sustenta na palma da mão dele e diz: se queres vida, pede vida para ele, porque ele tem vida eterna para ti, assim diz o Senhor dos exércitos. Glória a Deus. Vamos vencer em nome de Jesus, amém, irmãos? Deus está no controle. Queridos, Lucas capítulo 4, o Senhor Jesus, como está escrito também no livro de Mateus, após o batismo no Rio Jordão por João Batista, Jesus foi levado ao deserto para ser tentado, todos nós sabemos disso. O Senhor Jesus, ele passou 40 dias, 40 noites naquele deserto. Aqueles 40 dias e aquelas 40 noites não foi turismo. Ele não estava hospedado em hotel, ele estava diante da face do Todo-Poderoso, para ser revestido de uma autoridade, para que ele pudesse cumprir a missão na terra. E assim aconteceu, todos nós sabemos.
que ele foi tentado pelo adversário e ele venceu pelo poder da palavra. Ele venceu pelo poder, na autoridade do nome do Senhor, o poder, a autoridade que vem do céu, ele venceu. Mas aí a Bíblia diz, continuando, que após ele sair de lá, ele vai para o lugar onde ele foi criado, que se chama Nazaré. E ali ele entrou numa sinagoga, como do costume dos judeus. Todo sábado eles iam na sinagoga para ler o livro, para ler a palavra de Deus. E a Bíblia diz que Jesus entrou naquela sinagoga, onde ele foi criado, e deram oportunidade para ele abrir o livro de Isaías, capítulo 61, a partir do verso 1. E ele começa a ler na autoridade de Deus, e dizendo que o Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus está se revelando aos poucos quem é ele e a missão dele na terra. E ele vai dizer por que ele foi chamado, por que ele está ali se revelando através da palavra, que ele foi chamado para curar os quebrantados de coração, ele foi ungido para isso, apregoar a liberdade aos cativos, a trazer vista ao cego, pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. A missão de Deus é árdua. Resumindo ali, cada um vai ter um problema, cada tipo de pessoa tem um problema, mas resumindo aqui, ele veio para nos libertar dos nossos pecados. Ele veio nos libertar do poder das trevas. E ali ele está se revelando, mas aí todos se maravilharam, porque Jesus falava com autoridade. A autoridade qual Jesus falava, ele falava por parte do Espírito. Então aquela autoridade estava ali dentro daquela sinagoga e todos estavam admirando. Mas de repente alguém levantou a palavra assim e diz: mas esse aí não é o filho de José? É interessante que quando está fluindo o Espírito, quando o Espírito do Senhor está fluindo, alguma coisa vem para tentar atrapalhar. E essas pessoas se levantaram: mas é o filho de José, não é? Porque enquanto eles estavam atentos à palavra de Deus que saía da boca de Jesus, as coisas estavam indo. Quando eles começaram a olhar terrenamente para a vida de Cristo, eles esquecem a missão e eles começam a dizer: não é o filho de José. E Jesus continua falando sobre a palavra de Deus. E o mais interessante é que Jesus diz que o profeta não tem honra na sua pátria. E é verdade, sim ou não? Na pátria, ou seja, no meio dos nossos, nós não temos valor nenhum. Porque nós somos criados ali. As pessoas nos conhecem ali. E de repente Deus transforma a nossa vida. Interessante que Deus permite que nós sejamos transformados exatamente ali onde todos nos conhecem. Para que a glória dele se manifeste. Mas Jesus falou que na pátria é difícil acontecer milagre. Porque quando eles estão no Espírito, eles vão olhar para a realidade e vão desconfiar. Um pouquinho de dúvida atrapalha o agir de Deus. Um pouquinho só de fermento leveda toda a massa. Então Jesus, ele começa a explicar, aleluia. E eles estão todos maravilhados, mas eles vão se irar com Jesus, alguns aqui. Porque Jesus vai falar, no tempo de Elias, havia várias viúvas. Depois, quando teve aquela seca de 3 anos e 6 meses, mas Deus enviou Elias fora de Israel, lá na terra de Serepta, porque Deus sabe de todas as coisas. E ele vai dizer também, aleluia, sobre a situação de Eliseu, querido. Ele está dizendo assim que às vezes as pessoas de fora recebem, mas os de dentro não. Ele está querendo dizer aqui, Jesus está falando, aleluia, que às vezes Deus manda para fora, porque os de dentro estão fechados para receber. Por isso que a pátria, louvado seja o nome do Senhor, querido, aleluia, aonde a pessoa é criada, aonde eles veem a pessoa crescer, eles sabem alguma coisa da vida da pessoa, as pessoas começam a desconfiar, mas aí nós começamos a entender que Jesus veio nos libertar de tudo isso, aleluia, para nós termos discernimento no Espírito. Às vezes nós não acreditamos que alguém pode ser transformado, até pregamos a palavra de Deus, mas fica assim, eu não sei. Eu quando vejo alguém entrando nessa porta, eu falo, eu creio. Pode ser qualquer tipo de pessoa, irmão, porque a Bíblia diz que nós temos que ter o sentimento como o sentimento de Jesus. Qual que é o sentimento de Jesus? Menor do que todos, para servir todos aqueles que são necessitados. Jesus está aqui na sinagoga, e quando ele começa a dizer essas coisas
sobre a pátria, e o Espírito do Senhor para de fluir dentro da sinagoga. A Bíblia diz que eles iram e eles começam a levantar contra Jesus. Jesus vai subindo no monte e a intenção deles é lançar Jesus de lá de cima, mas Jesus passa no meio deles e vai embora para Cafarnaum. Em Cafarnaum, o Senhor Jesus entra na sinagoga de novo. Jesus é insistente, sim ou não? Porque o ministério ele não pode ser parado por qualquer coisa. Se houver uma pedra, a gente passa por cima. Se lá em Nazaré teve aquele problema, teve uma interrupção do fluir do Espírito, em Cafarnaum vai ter poder. Aí a Bíblia diz que ele lá na sinagoga vai chegar um homem com espírito imundo. E Jesus vai expulsar aquele espírito. Vai dizer, cala-te e saia dele agora. E a Bíblia diz que esse homem cai no chão e sem dano nenhum aquele espírito vai embora. E todos que estão na sinagoga lá de Cafarnaum começam a crer. Eles começam a crer e se maravilhar. Eles começam a dizer como que ele tem autoridade na palavra. Como que ele tem autoridade naquilo que ele faz, querida. Aí nós chegamos no ponto que eu queria dizer para todos nós. A nossa palavra, ela é carregada de poder. A palavra de Deus, através da nossa vida, ela é carregada de poder. As palavras que nós lançamos são geradores de energia, geradores de alguma coisa, querido. Louvado seja o nome do Senhor. Eu preciso acreditar que a palavra transforma a vida, mas primeiramente começa em mim, para fluir no outro. A nossa palavra, ela tem poder, aleluia. Ela é um gerador de transformação. Quando eu percebo, louvado seja o nome de Jesus, que o Senhor Jesus naquele deserto, Ele foi ali para ser cheio do Espírito. E para nós sermos gerados em Deus, nós precisamos passar por algumas coisas e sermos transformados pelo Senhor. Querido, como é que eles transformam a energia mecânica para essa energia que nós recebemos? Eles colocam lá, na queda daquelas águas, uma pá gigante, fixada num eixo. E com a queda daquelas águas, ela vai transformando energia. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Aleluia. O transbordar de Deus em nós vai gerando energia para nós continuarmos. Porque nós temos que ser movidos pelo poder de Deus. E quanto mais desce água naquelas pá, mais energia é gerado. Ou seja, quanto mais o Espírito do Senhor flui em nós, mais força nós temos, mais poder. Por isso que Jesus manda o Espírito embora e ele tem que ir embora. Que autoridade é essa? É a autoridade que vem do céu. E essa autoridade está sobre nós, através da palavra. E a palavra de Deus tem poder para libertar os cativos. Se a minha palavra não tem poder, se a sua palavra não tem poder, alguma coisa está errada em mim e em você, e alguma coisa de fábrica, porque nós não nascemos de novo. Por que Deus não destrói fofoqueiro? Nós já fomos isso, mas aprendemos que não podemos mais. Por que Deus não destrói? A palavra daqueles que têm palavras vãs, ela tem poder. Só que ela não tem poder do Espírito Santo. Mas ela tem poder, porque a terra foi feita através da palavra de Deus. A palavra do Senhor vai dizendo o rito de nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Se eu acordar com pensamento de derrotado, nada vai acontecer. Mas se eu acreditar que a palavra está indo na frente, ela vai quebrar os grilhões da morte. As palavras que saíam de Jesus, elas eram carregadas de poder. Porque ele não falava da boca para fora. Ele falava daquilo que ele sentia e que ele vivia. Mas para que ele pudesse fazer isso, ele tinha que sofrer as pressões. Por isso que aquelas águas vai batendo naquelas pás gigantes, para gerar energia. E às vezes as pancadas da vida, você quer parar no meio do caminho. É Deus empurrando você para avançar. É Deus querendo colocar mais energia.
Deus querendo mostrar para você que parar não adianta. Você vai parar, você não vai gerar nada, mas se você for pressionado, empurrado pelo vento do Espírito, você vai gerar energia, vai gerar força, vai gerar poder, porque nós temos que acreditar, louvado seja o nome do Senhor, que até as coisas que nós não queríamos que acontecesse, aconteceu para nos impulsionar. Nós não podemos parar na beira do caminho, porque se Jesus é o caminho você não para, o caminho você anda. E eu comecei a entender algo no Espírito. Se Ele é o caminho, aprofundamos nele. E quanto mais nós andamos nesse caminho, mais nós conhecemos Ele. Aí eu fui vendo, louvado seja o nome do Senhor, que para a palavra ter poder, para a palavra ser carregada de poder, eu preciso viver ela. Eu preciso trazer ela definitivamente para a minha vida. Que aí eu começo a viver a palavra, não vai ter nada que vai me parar. Tudo será, aleluia, destruído no meu caminho. Eles estão dizendo lá, que autoridade é essa que sai dessa palavra deste homem? Que homem é esse que até os espíritos se sujeitam a ele? Da onde que vem essa autoridade? E nós percebemos que existe autoridade, existe poder. Existe o poder público, existe o poder social, poder econômico, poder militar, sim ou não, poder político. Tem ou não tem? Nada desses poderes estava em Jesus. Porque Jesus não pertencia ao Sinédrio, ele também não era político, ele nasceu em Nazaré, também ele não tem poder econômico. Mas que poder é esse que eles estão dizendo dentro da sinagoga? O poder na autoridade no espiritual, o qual aquele espírito que estava aprisionando aquela alma teve que sair daquela vida. Os judeus, os israelitas, os judeus, alguns ficaram decepcionados com Jesus, porque Jesus ele vem como rei e eles queriam que ele tomasse o poder do Império Romano. Só que ele veio mais profundo ainda. Ele veio tomar o poder do império das trevas. Porque Deus deu a terra para o homem dominar, sim ou não? Quando Deus lá no Éden começou a dizer e fazer o homem, domina sobre os animais, domina sobre as coisas, domina sobre a terra. Então Jesus ele veio restabelecer a ordem. Ele não veio tirar, destituir um rei, aleluia, fisicamente, não. Ele veio tirar aquele que estava imperando, aquele que reinava sobre a alma, que trazia o resultado do pecado. O salário do pecado era a morte, então Jesus veio removê-lo. Por isso que eles queriam que Jesus fosse levantado como rei. Só que ele é o rei sobre todos os reis. Ele é o Senhor sobre todos os senhores. Ele não vem munido de nenhum desses poderes que é reconhecido na terra. Ele vem munido do poder de autoridade do Espírito Santo. Porque os espíritos começam a gritar: veio nos atormentar antes da hora, Filho de Deus. E Jesus ainda nem tinha se revelado aos homens, mas o mundo espiritual conhecia Jesus. E nós estamos sendo conhecidos no céu? Ou nós somos conhecidos somente aqui na terra? Por isso que nós precisamos buscar cada dia mais. Porque os pensamentos de Jesus são pensamentos de paz. As guerras são espirituais. Eu tenho que guerrear, você tem que guerrear para se manter de pé. E a nossa fé ela tem que ser exercida, a nossa fé não é parada. A nossa fé não é uma fé inativa, ela está ativa. E eu preciso usar, e os obstáculos que vierem não serão suficientes para me parar. Jesus não quer nem saber se Nazaré não recebe, Cafarnaum recebe. A missão é essa. Aleluia. Se aqui estão olhando para o filho de José, lá eles vão ver o filho de Deus. Porque as pessoas confundem, sim ou não, uma direção espiritual com o poder da palavra, sim ou não? A revelação ela vem através de um sinal, de um dom espiritual, que é uma partícula. A sustentação, a estrutura do crente é a Bíblia, é a palavra de Deus que sustenta o crente, sim ou não? E ela é tremenda, que ela vem com poder para corrigir, orientar e direcionar.
Quando está tudo nublado, Deus não está dizendo, Ele já disse em sua palavra. Quando as coisas não estão fluindo, nós temos Ele dentro da palavra nos dizendo, porque João diz que o verbo se fez carne. E quando nós olhamos lá em Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz que Deus fez os céus e Deus fez a terra. Os céus está em plural, são vários céus. E a terra é uma só. Interessante que Deus faz a terra e depois vai fazer o homem na terra. Aí fica pessoas dizendo, louvado seja o nome de Jesus. Tem vida em outro planeta. Não tem vida em outro planeta, irmãos. A única coisa que o cientista consegue provar é vida na terra. E quem falou isso? A Bíblia. Porque se Deus tivesse que fazer vida em outro planeta, Ele faria assim. No início Deus fez os céus, fez a terra e fez outro lugar para pessoas habitar. Não, fez a terra para nós habitarmos. Não existe vida em outro planeta. Não adianta forçar. Pastor, no meu pensamento, eu acredito que pode haver algumas vidas. Algumas pessoas já escutaram barulho não sei aonde. Não sei, tá, beleza. Mas a Bíblia só comprova a vida na terra. E nós estamos vendo, eu e você, estamos na terra. Estamos na terra, sim ou não? O crente fica muito confundido, porque ele quer anular a fé. A Bíblia, ela é fantástica. A Bíblia diz, irmãos, que o Espírito do Senhor pairava sobre as águas, e a terra era sem forma e vazia, não tinha ninguém, nada, nem animal, nada, sem forma. Não tinha árvore, não tinha nada. E Deus olhou e viu a luz, e achou que a luz é boa. Aí Ele começa a dizer que haja isso, que haja aquilo. E as coisas foram se construindo. Tudo do nada, o Criador, Ele começa a gerar. Ele começa a gerar os planetas, começa a gerar os animais, Ele começa a gerar tudo. E depois Ele vai fazer o homem, vai soprar sobre a narina dele e dizer, agora ele é uma alma vivente. O que é isso, irmão? O homem tem um espírito e ele é uma alma. E Deus fez um veículo para ele, que é o corpo. Então, a profundidade da palavra de Deus, ela fala a alma. E a vaidade, ela fala ao corpo. A concupiscência da carne, ela fala aos olhos. Pastor, e agora, como é que faz? É lindo o que Deus fez. A anatomia vai dizer que Deus te deu os seus olhos para você contemplar fisicamente mesmo. Ele te deu os ouvidos para você ouvir mesmo. Deus nos colocou numa dimensão para que nós pudéssemos interagir com aquilo que Ele fez. Que é maravilhoso o que Ele fez. Tudo vem da terra, tudo vem das árvores. Os animais, Ele fez nós nessa dimensão. Só que os espíritos se encontram em outra dimensão. E a fúria do adversário é porque ele precisa sobreviver na dimensão que nós estamos. E como é que ele faz isso, pastor? Aleluia. Quando Jesus expulsa ele de alguém, ele precisa de um outro vaso. Pastor, que vaso é esse? Para ele entrar na nossa dimensão, ele precisa de um vaso. Quer ver uma coisa? Eu te falo agora. Sentimos dor de cabeça, sentimos aflição, sentimos arrepio, sentimos tanta coisa, sim ou não? Mas para ferir nós na nossa dimensão tem que ser palavra. Aí vem alguém com a palavra, com a flecha. Aí vem alguém com a palavra que veio tudo ministrado na mente dele, ele não vigiou, não controlou, e ele lançou a lança, porque veio na dimensão para ferir. Você suporta dor de cabeça, arrepio você suporta, mas palavra vindo cheio de poder, aleluia, mas não é o poder de Deus, é uma palavra que vem para machucar, para ferir, para te atravessar, mas eu venho nesta noite te dizer que há uma palavra que é escudo para a tua vida, que é a palavra de Deus, a palavra do eterno, assim, aleluia, Davi falou com Golias, naquele lugar tu vem com lança e com tudo, com escudo, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, aleluia! As palavras são carregadas, você escolhe as munições, você escolhe as fontes que você vai buscar, aleluia, para que as suas palavras sejam carregadas. Nós temos que abastecer as nossas palavras de poder, mas do poder do reino, do poder de Deus, para que nós venhamos compreender. Está acabando. Quando Jesus, Marcos capítulo 5,
Ele está em Gandara, e ele vai encontrar o gadareno. Homem louco, todo mundo sabe, morava no sepulcro, quebrava as correntes, não podia ser preso, andava rasgando louco dia e noite. Jesus colocou o pelá e ele foi liberto, uma legião saiu. E aquela legião falando com Jesus: permita que nós entramos nos porcos. Eles não querem sair da dimensão dos homens, eles querem ir para um lugar, ainda que seja provisório, e Jesus permitiu que eles entrassem nos porcos. Mas os porcos não têm vida, como a vida do ser humano, e foram lançados no precipício, e todos os porcos morreram lá, aleluia, a bagunça que aqueles espíritos malignos fizeram naquela manada de porcos, porque Ele quer habitar em homens. Por isso que eu e você temos que ser cheios do Espírito Santo, por isso que temos que ser vaso do Espírito de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Esvaziai cada dia mais de mim, aleluia, enchemos de Deus. Paulo é tremendo em sua explicação. Ele diz assim: não vos embriagueis com vinho, mas seja embriagado com o Espírito Santo. Ele precisa alcançar as pessoas que são lançadas ao vinho, e ele usa isso. Ele vai pregar para os gregos, e os gregos gostam muito de atividade física. Os gregos, eles gostam de campeonatos. E Paulo está dizendo assim: exercício para o corpo é muito bem-vindo, é bom demais. Mas o exercício para a alma é melhor ainda, sim ou não? Paulo sabe entrar na cultura. Paulo sabe mover, aleluia, os tronos que foram colocados ali para oprimir aquelas pessoas. Isso é sabedoria do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não diz que não é para fazer, aleluia, mas ele diz que o exercício da alma tem que também acontecer na vida do homem. Porque não adianta só exercitar o corpo, se você não exercita a sua vida espiritual. Você vai ficar forte, mas você vai ficar desnutrido espiritualmente. Aí as suas palavras não serão carregadas de poder. Será uma palavra fraca. Será uma palavra que você fala: nossa, estou tão mal hoje. Estou a ponto de desistir. Estou a ponto de fazer uma loucura. Você está desnutrido espiritualmente. Precisa nutrir mais. Suas palavras precisam ser carregadas de poder. Por isso que aquele homem ficou 40 dias lá. E aonde Jesus passava, o povo ia curando. Foi na casa da sogra de Pedro, já curou a sogra. Ele não foi lá para falar mal da sogra, nem colocar dificuldade. Não. Foi lá para curar. O céu vem para resolver as coisas. O céu vem para trazer cura. O céu vem para trazer paz. O céu vem para trazer harmonia. Vem para trazer comunhão. Ainda que seja através da guerra. Sim ou não? Porque nós temos que lutar. Está acabando, nós vamos embora. Quando eu falei de gerador, irmãos, quem já viu um gerador de energia? Essas grandes empresas têm, hospitais tem que ter, porque se faltar energia, esses geradores precisam estar lá por causa dos aparelhos. Então aqueles geradores elétricos, eles ficam ali disponíveis. A nossa palavra precisa ser como um gerador de força. Ainda que faltar energia, faltar esperança, o mundo está se acabando, mas você está gerando força. Você está gerando energia. Por quê? Porque o que te sustenta é uma palavra que vem de um trono de Deus. A palavra, ela veio aqui na terra te buscar e te sustentar, sim ou não? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A gente fecha aqui. Por isso que eu disse na quarta-feira, se você pregar para alguém em algum lugar e essa pessoa pode ser tocada pelo Espírito Santo por causa do poder da palavra, e aquele ambiente onde a palavra se moveu se torna uma igreja. E a gente percebe por quê, pastor? Porque existe um trono que dá poder a essa palavra que vem através da sua vida. Nós temos que repreender. Tem doenças que vêm do Espírito para atingir o seu físico. Pastor, o senhor não toma remédio? Não tomo. Mas todo dia eu oro repreendendo toda enfermidade, baseado em Isaías 53. O Senhor levou sobre si todas as nossas dores. É maravilhoso viver isso. Com dor de garganta de manhã e de tarde está curado, sim ou não? Deus é fiel. E tudo tem a ver com a mente, irmãos.
Quando vem uma dor, uma garganta, e sua mente vai trabalhando. Você está doente, você está doente. Você tem que repor alguma coisa. E o seu corpo vai reagindo àquilo mesmo. É hemorragia para lá, dor de cabeça para cá, cabelo caindo. Aí vai as coisas ali caindo, cabelo da mulher caindo, aquelas coisas tudo caindo. Porque a nossa mente recebeu no espírito essa ministração. Aí você tem que guerrear. Você precisa dar uma volta por cima. Eu custei aprender isso, irmão. Custei aprender isso. Levanto hoje, cansado, com sono, com dor, mas eu falo, vou vencer em nome de Jesus. Já vou tomando banho, orando e cantando, orando e cantando, orando e cantando. Tem hora que eu nem sei mais que hino que eu estou, mas que eu estou cantando, eu estou. Eu preciso cuidar de mim. Você precisa cuidar do seu coração. Se você já levantar pronto para ser derrotado, a derrota é certa. Se você levantar com o peito aberto, eu já acordei mal, já tive um sonho tribulado, já estou sentindo que vai dar tudo errado, e as coisas dão errado mesmo. Agora, quando você começa a ter poder, começa a orar, começa a clamar, começa a viver a palavra do Senhor, e vigiando, né, irmão? Que não adianta você buscar jejuar, e você não vigiar na terra. O diabo sequestra palavras. Você é dono do seu silêncio, mas escravo da sua palavra. Saiu da sua boca, você vai ter que sustentar ela. Até a Bíblia diz que tudo que sair da boca do homem prestará conta dela. Dirá a nós falarmos algo e depois não cumprir, ou mudar, fazer curva. Não podemos. Sim, sim, ou não, não. Beleza? Fechamos aqui. Nós percebemos que Deus, Ele vai mudando um pouco a pregação, e a pregação está indo muito para o lado do ensino. Porque a igreja só cresce com 3 coisas: ensino, oração e jejum. Beleza? Nós temos que buscar a palavra do Senhor. A missionária Lindy vai colocar alguns avisos aqui, de antemão. Nós teremos o batismo nas águas no final de março. Tá? Mas antes disso, nós teremos 2 encontros. Coloca aí Jesus na sua agenda. Você que vai descer as águas. O pré-batismo aí são 2 terça-feira. Às 19 horas estarei aqui em nome de Jesus. Dia 10 e dia 17, é isso? Confere aí se eu não errei. Dia 10, dia 17. E o batismo no próximo domingo, no dia 22. Amém? Até aí? Tranquilo? Próximo aviso. E quem não deu o nome, dê o nome lá em nome de Jesus, tá? Glória a Deus. Estamos aí agora, o nosso 3º congresso de missões. Será dia 22, 23, 24 de maio. Será uma grande festa em nome do Senhor Jesus. E nós receberemos o poder de Deus. Nosso 3º congresso de missões maravilhoso. Louvado seja o nome de Jesus. Deus honrará o nosso empenho. Ok até aí? Se Deus quiser, estará aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esses aí não faltando, essas autoridades de luz não faltando, 100% de sucesso. Porque Ele é vencedor para sempre, sim ou não? Ele é vencedor para sempre. Levanta a sua mão para você receber uma profecia em nome de Jesus. Ramais, agarre, como aleluia, santo é o nome do Senhor. Através, Senhor, meu Pai, desse culto, dessa palavra, em nome de Jesus, toda palavra de maldição contra a vida deles será refutada e repreendido pelo poder da palavra do Senhor. E a igreja diz amém.